Olá, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs, que a paz seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Estamos aqui para partilhar o pão com vocês, amém, meus amados? Vamos aí compartilhar com vocês a palavra que o Senhor, Ele colocou na nossa mesa por esses dias. Está ali no livro de Marcos, capítulo 10, eu vou ler do 46 em diante, amém? Ligue bem o ouvido aí para ouvir bem. O cego de Jericó. No verso 46 diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, e uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Em algumas Bíblias vocês vão falar, eles colocaram, tenha misericórdia, a mesma coisa, amém, meus irmãos? Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Amém? Aí fala aqui no verso 50, não ia ler, mas eu vou ler, fala assim: então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Deus seja louvado. Amém? Amém, minha esposa? Amém. Você quer falar? Amém. Então, meu irmão, a palavra de Deus aqui, falar sobre o Bartimeu, o cego de Bartimeu. Então ele estava o quê? Sentado ali à beira do caminho. Ele estava ali sentado e ele só ouvia falar, ele ouvia falar de Jesus, mas nunca teve ali, o tempo se passou, mas ele continuava ali no mesmo lugar. E às vezes, irmão, é que o que Deus, que na nossa vida, às vezes, continuando no mesmo lugar, por algum motivo Deus tem na nossa vida. Às vezes você está lá, mas todas as vezes você está lá no mesmo lugar. Mas ali tem um motivo para você estar lá no mesmo lugar todos os dias. E o cego estava ali, naquele lugar. E ele ouvia falar de Jesus. Certo dia Jesus estava passando por ali. Passando e a multidão ali, falando alto aquele alvoroço, e ele escutou que Jesus estava passando por ali. E ele fez o que, irmão? Ele gritou: Jesus, tenha pena de mim. Aí os discípulos que estavam com ele, o povo, começaram a falar com ele e falaram: fica quieto, não grita, quiseram impedir dele receber a bênção. Mandaram calar a boca. Então, irmão, às vezes você está fazendo a obra de Deus aí, trabalhando, falando da obra de Deus, e tem alguém zombando de você. Alguém está ali de longe, zombando, falando mal de você. Ah, mas que é isso? Aquilo lá é errado, Ele não está falando coisa com coisa. Ah, isso não é certo. Então as pessoas começam a colocar algum impedimento na vida da pessoa. Mas se você for olhar a circunstância, a situação que às vezes se encontra, aquilo que o diabo está mostrando para você, você nunca vai receber as bênçãos de Deus, irmão. Então, irmão, você não pode se importar o que as pessoas estão falando de você, o que as pessoas estão tentando fazer você parar, de buscar Deus. Ah, mas isso não dá certo, você está aí tanto tempo, isso não vai funcionar. Então isso começa a vir, as pessoas falam
E isso começa a vir na sua mente. E o diabo começa o quê? A trabalhar junto com as pessoas que estão falando mal de você. Ela usa as pessoas e ele lança o quê? Os pensamentos na mente das pessoas. Para que as pessoas venham parar, venham desistir. Ó, tanto tempo, você está aí, ó, quantos anos faz que você está aí? E as coisas não acontecem, irmão. Bartimeu estava ali. E ele não desistiu. Ele mandava ele calar a boca, ele gritava cada vez mais alto. Cada vez que o povo falava para ele parar, ele gritava cada vez mais alto. E Jesus chamou o quê? A atenção de Jesus. Presta bem atenção no que eu estou falando. Chamar a atenção de Jesus. Você imagina se ele não fizesse isso. Jesus ia passar direto, ia embora. Mas a fé dele fez com que Jesus ouvia. A tua fé, a sua insistência faz com que Jesus ouve a tua oração. Você está insistindo, e eu creio, está demorando, está difícil, mas você continua orando, você continua falando com Deus. Por quê, irmão? Você tem que continuar. Tem duas coisas. Ou você se alinha com Deus, continua ali lutando, ou você vai sair fora do alinhamento de Deus. E Bartimeu não deixou as pessoas tirar ele do alinhamento com Deus. Ele gritava cada vez mais forte. E aí Jesus, ouvindo, mandou chamar. Chama ele aqui. E ele, na mesma hora, jogou a capa, pulou e levaram ele até Jesus. E pediu: o que você quer? Eu quero ver de novo. Então veja. Então, irmão, são coisas simples, assim, é coisa simples, é dessa forma, acontece dessa forma, mas precisa você dar um passo. Jesus não sabia, Jesus sabia que ele estava lá, era cego e vivia naquele lugar. Jesus sabia, irmão, mas precisa que nós dê um passo, para que Jesus veja você, dê um passo, grita para Jesus o socorro, grita para ele: Jesus, eis aqui, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, Senhor, me ajuda. Fala normalmente com Deus e Deus vai te ouvir, como Bartimeu falou ali. Ele não deixou ali o povo parar ele: ó, desista, ó, você está fazendo barulho, você está aí, né, atrapalhando, né? Não, para com isso, para de gritar. Quiseram parar ele, mas ele não parou, irmão. Ele continuou gritando. Ele chamou a atenção de Jesus. Isso é importante, chamar a atenção de Jesus. Amém, irmão? Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui dar continuidade, né? No verso 49, né, diz assim: então Jesus parou e disse: chamem o cego. E eles foram lá e chamaram o cego. Amém? Aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Jesus perguntou para o cego, quando trouxeram ele, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Né? E ali o cego olhou para Jesus, né? Olhou, maneira de dizer, né, meus irmãos? O cego ouviu Jesus e falou: Senhor, que eu tenha vista. Dizer, que eu enxergue, que eu veja. De novo, né? Então, assim, a gente precisa olhar para as coisas, né? Para as coisas do alto. Nós temos que olhar para as coisas de Deus. Nós temos que ficar firmados em Jesus. Se aquele cego, se ele ficasse ali, prostrado, por causa da situação dele, vamos lá nas circunstâncias contrárias, né? As circunstâncias ali daquele homem não eram favoráveis a ele. Ele não enxergava, ele só ouvia falar que Jesus fazia milagre, que Jesus curava cego, coxo, que Jesus era, né, milagroso, vamos falar assim. Ele ouvia falar e ele tinha uma deficiência, né? E ali o que ele fez? Ele ficava ali enquanto ele teve que ficar ali. Mas chegou um momento que Jesus passou. Jesus estava passando por perto.
ia passar por onde ele estava. E ele ouviu o alvoroço da multidão, ele ouviu os comentários, ele estava o quê, meus irmãos? Atento. Ele não estava olhando para as circunstâncias, ele não estava ali olhando para a situação dele, para o problema dele. Ai, se eu pudesse ver, ai, se eu pudesse enxergar, eu ia até Jesus. Bom, se ele pudesse enxergar, ele não precisaria ir até Jesus, só para começar aí, né? E aí o que aconteceu? Ele ouvia falar do Senhor Jesus, e ele ouviu que Jesus ia passar por ele. Ali foi o momento, meu irmão. Ali foi o momento dele o quê? Oportunidade. A oportunidade, o momento dele buscar a vitória dele. A vitória dele. E ali ele começou a gritar para que Jesus o quê? Para que Jesus o visse, né? E o que aconteceu, meus irmãos? Né? Foi fácil? Não, não foi fácil. Todo mundo começou a mandar o pobre do cego calar a boca. Quer dizer, cala a boca, fica quieto, para de gritar, né? E ali, trazendo isso para os nossos dias de hoje, né? Como o Espírito Santo mostrou aqui, olha, não podemos deixar as vozes da multidão nos calar. As vozes das dores, das circunstâncias, as vozes do desânimo, as vozes do medo. Não importa as lutas, as situações, devemos chamar, falar para Jesus o que nós queremos. Não se deixe calar pelas vozes. Meus irmãos, ali era uma circunstância diferente? Mas trazendo isso para os nossos dias de hoje, para a nossa vida espiritual, minha irmã, meu irmão, preste atenção. Você está passando por lutas, está passando por uma dificuldade. Eu não sei qual é a tua luta, minha querida, meu querido. Eu não sei qual a situação que você tem vivido. Eu sei a minha, né? Eu sei o que eu tenho vivido. E Deus, Ele me deu essa palavra e Ele falou, olha, filha, não deixa nada calar a tua boca. Não deixa nada te calar, te impedir de estar na minha presença, de estar buscando. Então, assim, eu tenho que chamar, eu tenho que pedir para Jesus vir ao meu auxílio, vir me socorrer, né? Aquele cego, ele não deixou que aquelas pessoas amedrontassem ele a ponto de ele calar a boca. Você imagina você cego num lugar que você não, né? Você não tem para onde correr, você não tem como correr das pessoas. Se as pessoas ali, de repente, quisessem bater nele, iam bater. Com certeza. Iam bater. A gente sabe que a pessoa, o ser humano é ignorante, é mau de coração, mas ele não se deixou dominar pelo medo. Ele não se deixou dominar pela situação que ele estava vivendo ali, não. Ele falou, não, chegou a minha vez. Opa, peraí, Jesus está passando aqui, eu vou pedir a ele que me cure. Eu vou chamar, eu vou clamar por ele. E assim ele fez, minha irmã. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a sua situação, mas clame, peça socorro para Jesus. Quem que pode nos ajudar no meio dessa multidão de doença, ou seja, no problema na vida conjugal, ou seja, problema com os filhos, qualquer situação, minha irmã, qualquer situação, né? Problema financeiro, eu não sei qual é a multidão que está te calando, que está tentando calar a sua voz. Eu sei a multidão que está tentando me calar. É a multidão da dor, as dores. Meu marido, meu filho sabe o que eu tenho passado, não é, amor? Com certeza. Eles sabem como eu tenho estado para me levantar e estar aqui, para gravar esse vídeo para Deus. Mas Deus falou para mim, continua, minha filha, continua. Como Ele falou outro dia na palavra, né? Profetiza. Não importa, não olha para a situação, não olha para as circunstâncias, para a tua dificuldade. Profetiza a tua cura, profetiza ali o teu milagre. E como eu falo para o meu filho e para o meu marido, às vezes eu estou ali com vontade de chorar, minha irmã, meu irmão, e falar, nossa, eu não quero mais andar, eu tô esgotada de dor. Não, eu vou me levantar, sofrendo com dor, mas eu vou me levantar e eu vou clamar, Jesus. Como?
Eu tô aqui, olha, eu tô aqui na frente desse celular, né? Para fazer o quê, minha irmã, meu irmão? Para falar do Evangelho de Cristo, para falar para você, minha querida, se levanta. Se levanta, independente das circunstâncias, da situação que você está vivendo, peça para que Jesus ele venha te dar vista. Eu vim aqui hoje porque Deus me deu essa palavra. E quando eu vi aqui Jesus falar para o cego Bartimeu, falar o que você quer que eu te faça, o cego só falou que eu tenha vista. Então assim, eu pedi para o Senhor, na hora que eu li essa palavra, Senhor, que eu tenha vista, que eu possa ver, que eu possa enxergar, não com os olhos da carne, Senhor, mas com os olhos espirituais, que eu possa enxergar a tua grandeza, o teu poder, que eu possa me levantar, independente da situação, independente da dor que eu estiver sentindo. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o inimigo ele vai querer te calar. A multidão, ela vai querer calar a tua voz. Mas não se cale, não se deixe calar pelas multidões, dos problemas, das situações difíceis, das dificuldades, seja enfermidade, seja na sua vida financeira, olha, na saúde, não importa, não se deixe calar, não se deixe vencer pelo mal, vença o mal fazendo bem. Eu estou aqui, olha, eu estou aqui na frente dessa câmera hoje, desse celular, e ali o Senhor me deu a palavra também no livro de Atos. Depois dele me dar essa palavra, de Marcos 10, ele me mandou ir lá em Atos, capítulo 23, no versículo 11, Jesus falou assim, olha, na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor e disse, tem bom ânimo, porque como destes testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que o des também em Roma. Aqui era Jesus falando com Paulo, falando para Paulo, a multidão, mais uma vez a multidão. Se você ler ali o capítulo de Atos, meu irmão, minha irmã, você vai ver a multidão querendo calar a voz de Paulo, não querendo que Paulo ele pregasse a respeito de Jesus, né, amor? E o que aconteceu? Jesus falou, Paulo, tenha bom ânimo, que assim como você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, você também vai dar testemunho de mim lá em Roma. E o povo estava armando para quê? Para acabar com Paulo ali na noite. Eles estavam se preparando, armando uma armadilha, uma cilada para simplesmente acabar com a vida de Paulo. Minha irmã, a multidão não vai acabar com a sua vida. Meu irmão, não importa a sua situação que você tem vivido, o Senhor, Ele não vai permitir que nada de ruim nos aconteça. Sabe? O inimigo das nossas almas, ele quer sim nos calar, ele quer nos parar. Mas Jesus, ele nos escolheu. Amém, minha irmã? Você foi escolhida por Jesus. Eu fui escolhida, meu marido. Você, irmão, foi escolhido por Jesus. Nós somos escolhidos, vamos falar assim, né? Nós somos escolhidos a dedo. Vamos aí se levantar. Vamos aí nos levantar. Olha quantas vezes Paulo quase foi morto ali por multidões que se levantavam e iam contra ele. Por quê, meu irmão? Porque eles não querem que a palavra do Senhor ela seja divulgada, ela seja falada. O inimigo, ele quer o quê? Calar a nossa voz. Não se deixe calar. Não deixe que o inimigo cale a sua voz. Não deixa, minha irmã, não deixa, meu irmão. Sabe, eu falei pro meu esposo, hoje chovendo, mais um dia de muita chuva, graças a Deus por isso. Graças a Deus, né? Falei pro meu marido, vamos gravar. Vamos fazer o trabalho que o Senhor ele tem colocado na nossa mão. Vamos gravar o vídeo, vamos nos colocar na presença do Senhor. Não vamos deixar que essa dor, que tudo venha ali nos parar. Não, eu não vou deixar que a dor me pare. Eu vou continuar, eu vou perseverar, porque eu creio que Jesus,
Ele vai abrir minha visão. Minha irmã, Jesus vai abrir a tua visão. Meu irmão, creia. Creia, tão somente creia. Não se deixe levar pelas multidões, pelo medo, sabe? Pelo desânimo, né? Pelas lutas. Não se deixa levar por essas coisas. Simplesmente creia, siga em frente, se levanta, faça que nem o cego ali. Jesus está falando para você, meu irmão, minha irmã, vem, chama esse cego aqui, eu vou ver o que ele quer. Fala para Jesus, minha irmã, fala para Jesus aí agora o que você está precisando, como eu falei, Senhor, eu preciso de cura, eu preciso da minha cura, eu preciso ouvir a tua voz para que eu consiga me levantar. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, amém? Nós não podemos nos deixar levar pelas multidões do medo, do desânimo, sabe? Do que eu vou fazer, como eu vou fazer, assim, ó. Eu vou fazer assim. Né? A ansiedade, exato, meu marido, a depressão. Essas coisas querem nos calar, querem calar nossa voz. Para quê, meu irmão, minha irmã? Para que nós não venhamos divulgar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor nesse mundo, né? Nesse mundo, sim, porque eu não falo aqui no Brasil, eu não falo aqui só onde eu moro, não, é no mundo. Nós precisamos falar de Jesus. Jesus está voltando, Jesus tem falado, olha, orem para que o Senhor da Seara mande mais trabalhadores, para quê? Para falar, para semear a palavra dele, para que as pessoas venham conquistar a bênção de conhecer Jesus, assim como eu conheço, você conhece, minha irmã. Por mais que nós soframos, que nós passamos por luta, olha para Paulo, olha a vida de Paulo ali no passado, para pregar o Evangelho de Jesus. Olha a vida que Paulo levava, quantas surras, né? Quantas escapadas da morte o Senhor dava ali para Paulo, porque ele falava, porque ele não deixava a multidão calar ele. Esse cego, ele era cego, ele estava ali impossibilitado de saber onde Jesus estava para ele chegar em Jesus, mas ele não se deixou calar. Ele não se deixou calar como a multidão ali queria. Ele seguiu em frente, ele continuou gritando. Minha irmã, continua falando. Meu irmão, continua pregando a palavra. Aonde você estiver, que o Senhor preparou a oportunidade, fale. Fale de Jesus. Fale da palavra, fale do Evangelho. Jesus, ele vai te ver. Ele vai te ver e ele vai te dar vista. Ele vai mostrar para você. Perdão, meus irmãos, eu dei uma pausinha aí. Então, assim, eu vou ler aqui mais uma parte que o Espírito Santo me deu, que ele falou assim, ó. Jesus ainda falando para Paulo, você testemunhou aqui em Jerusalém, você também vai falar em Roma. Tenha ânimo, não desista, não tenha medo, fale, peça a Jesus que ele abra os seus olhos espirituais para que você possa ver. Não se cale, fale de sua fé, fale sobre o que Deus, o Senhor, tem feito em sua vida. Deus vai nos conduzir para onde Ele quer, independente da sua possibilidade, da sua situação. Nada pode impedir os propósitos, os planos de Deus em nossas vidas. Tenha ânimo, todos que estáis cansados e oprimidos, e o Senhor vai nos ajudar e nos abençoar. Amém? O Senhor, ele disse aqui, olha, você que está cansado, oprimido, venha a mim, venha a mim. Então, minha irmã, meu irmão, não para. Imita ali o que esse cego fez. O cego, ele estava ali tentando ver Jesus, e ele não se calou, e ele viu Jesus. Ele viu. Jesus deu vista para ele. Jesus vai te dar vista, minha irmã. Não importa qual lugar que você precisa que Jesus opere. Jesus vai operar, ele vai te dar vista.
seja na sua saúde, seja na área financeira, seja na porta de emprego que precisa ser aberta, seja ali, não importa o lugar, Jesus, ele vai te dar vista. Somente continue falando da palavra de Deus. Continue ali pregando o evangelho. Amém, meu marido? Amém? Amém. Deus seja louvado. Nós precisamos continuar. Nós precisamos chamar a atenção de Jesus. Nós não podemos nos calar, né, amor? Então, irmão, o que nós vimos dentro dessa palavra, dentro do cego de Bartimeu, o que aconteceu ali? Deus sabia que ele estava ali? Sabia. E Deus ia passando ali. Jesus. Mas ele fez o quê, irmão? Ele gritou. Ele soube que a muvuca estava passando ali, os barulhos do povo, falando que Jesus estava passando ali. Ele começou o quê, irmão? Gritar. Essa é a oportunidade que ele teve. E ele não perdeu aquela oportunidade. Ele simplesmente gritou cada vez mais alto para chamar o quê? A atenção de Jesus. De tanto ele gritar, Jesus parou, chama ele lá. Então, irmão, às vezes você precisa chamar a atenção de Jesus. Precisa abrir a sua boca e chama a atenção de Jesus. Às vezes Jesus está passando na sua casa e você não está chamando a atenção dele. Você está ali resmungando, você está reclamando, você está ali murmurando. Então, irmão, para com isso. Coloca nas mãos de Deus e chama a atenção de Jesus. Amém? Ficamos ali olhando a circunstância, olhando a situação, né, meus irmãos? Nós somos seres humanos, somos falhos. Eu sei que somos, eu sou também, meu esposo. Nós falhamos. Mas nós precisamos olhar a palavra de Deus e aprender com os exemplos que o Senhor ele deixou para nós dentro da palavra. O cego Bartimeu ali é um exemplo de que nós não podemos deixar nos calar. Nós não podemos parar porque, tá todo mundo gritando, tá muito difícil para mim, eu não vou conseguir. Não, minha irmã, tá difícil, para mim também, mas vamos gritar. Vamos abrir a nossa boca, vamos soltar a nossa voz para que Jesus, ele pare, olhe para nós e nos chame. Amém? Vamos falar para que Jesus, ele venha nos chamar. Amém? Deus seja louvado, meus irmãos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa o seu like para nós, compartilhe esse vídeo, compartilhe aí a palavra que você recebeu nesse dia, não sei se manhã, tarde, noite, madrugada, mas compartilha, né? Compartilha com o teu próximo, né? E deixa ali o seu comentário no nosso vídeo, amém? Busque aí fazer a obra de Deus também em compartilhar os vídeos que você assiste, viu, meu irmão, minha irmã? Assistiu o vídeo, sentiu que Deus falou no seu coração, compartilha, né? Se inscreve no canal, deixa ali o seu gostei. Não estou falando de você fazer isso só para mim, não, meu irmão. Qualquer vídeo que eu assisto, que eu vejo que é de Deus, que Deus falou comigo, eu me inscrevo, eu deixo o meu gostei, eu compartilho, eu faço a minha parte, faça a tua. Amém? Deus seja louvado, glorificado, exaltado. Minha irmã, meu irmão, abra a sua boca, solta a sua voz para que Jesus ele te ouça, para que ele venha ao teu encontro, para que ele te chame, para que ele possa abençoar cada vez mais a sua vida, a nossa vida. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém?